Muito bom dia a todas, a todos. Eu gostaria de agradecer a presença. Eu me chamo Sérgio Sgobi, sou diretor de Relações Institucionais da Brascom. Temos o prazer de recebê-los aqui no dia de hoje, na manhã de hoje, né, para debater um tema extremamente importante para a sociedade brasileira e, especificamente, para o setor de tecnologia da informação e comunicação. Esse é o segundo ciclo. Nós, há 2 meses atrás, realizamos o primeiro debate. Esta é a segunda oportunidade e, já de antemão, eu agradeço muito aos nossos parceiros, porque hoje ninguém realiza um evento sem parceiros, sem composição, principalmente num tema como esse. Então, agradeço à Federal Concursos pela cessão do espaço, a todos os palestrantes que aqui vão contribuir, primeiro, com o seu tempo, segundo, com o seu conteúdo, para a gente aprofundar esse tema, né, e, a partir desse aprofundamento, criarmos conceitos novos, fundamentos novos, uma nova perspectiva sobre essa nova legislação que, desde o dia 11 de novembro, está em vigor. Desde 1º de janeiro de maio de 1943, quando o então presidente Getúlio Vargas assinou a CLT, muita coisa aconteceu até o momento de hoje. E hoje a gente vive sobre um novo paradigma, que ainda não está construído, precisa ser construído. E a nossa pretensão com esse ciclo de debate, e a gente já tem mais 2 programados, um para fevereiro, onde a gente pretende, a partir do acúmulo dessas 2 discussões feitas há 2 meses atrás, com os debates que vão ocorrer hoje, e em fevereiro a gente pretende, com esse acúmulo, debater com o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o entendimento deles com relação a essa nova legislação trabalhista. E, em março, em Brasília, também já no PPIN, que é Políticas Públicas e Negócios, que a gente realiza já há alguns anos em Brasília, também teremos um painel de aprofundamento sobre esse tema. Ou seja, né, a gente quer criar um acúmulo, quais são as boas práticas, quais são as experiências, quais são os problemas advindos e como a gente ajusta isso. Nesse sentido, né, e sem mais delongas, eu queria chamar o Daniel aqui, que vai conduzir o primeiro painel. O Daniel Stivelberg trabalha comigo em Brasília, é o nosso gerente de relações institucionais lá, e conduzirá o primeiro painel. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham um bom dia, aproveitem bem, e eu volto no segundo painel com o Ivo Dall'Acqua, que está aqui, com o Antônio Neto, que também já está aqui, para fazer um debate sobre, no segundo painel, sobre as questões trabalhistas, do acordo, das novas convenções coletivas. Tá? Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Daniel. Bom dia a todos. Daniel, sou gerente de Relações Institucionais da Brascom, fico em Brasília com o Sérgio Sgobi. Obrigado pela presença de todos. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar para tratar sobre os aspectos, novas contratações decorrentes da reforma trabalhista. Eu gostaria de convidar o doutor Marcos Paulo Lemos e o doutor André Luiz Paes de Almeida. Bem-vindos. Vocês terão cada um 15 a 20 minutos para fazer uma exposição e depois a gente abre a palavra. A gente tem ali nas telas o número de WhatsApp que vocês podem encaminhar, a gente recebe, faz um filtro e, na medida do possível, a gente vai ter de 10 a 15 minutos para fazer perguntas e respostas. Bom dia a todos, meu nome é Marcos Lemos, sou sócio do Benício Advogados. É um prazer estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Queria agradecer aí ao Daniel, né, ao André pela presença, com que eu vou dividir esse espaço essa manhã, e agradecer à Federal Concursos e à Brascom pelo convite que me foi gentilmente formulado para tratar de um dos temas aí tão relevantes
né, quanto à reforma trabalhista, especialmente as novas modalidades de contratação aí, que foram trazidas aí por essa reforma tão ampla e tão polêmica também, que muito tem se debatido, entrou em vigor aí há 3 semanas aí sobre muitas críticas, mas de qualquer forma com várias perspectivas muito interessantes, aí, especialmente sob o ponto de vista empresarial. Tá? Deixa eu utilizar o meu recurso aqui, só vamos ver se ele está funcionando. Está aqui. E por falar em polêmica aqui, nós vamos começar aqui com a primeira dessas modalidades, que é o contrato de trabalho intermitente, que, na minha opinião, é uma das opções mais promissoras, mais inteligentes, bem moldado à dinâmica atual das empresas, mas, ao mesmo tempo, um dos mais polêmicos e mais dificuldade deve gerar para a sua efetiva implementação. Mas, antes de falar dos detalhes e dos possíveis contratempos que esse contrato tende a trazer, eu gostaria de tratar um pouquinho da sua origem. Ele, na verdade, tem sua origem especialmente na Europa, no final dos anos 90, muito por conta do trabalho de um jurista muito proeminente na França, chamado Alain Soupier. Em um trabalho que ele foi contratado aí pela OIT, já naquela época ele chegou à seguinte conclusão: que o protagonismo da relação de emprego estava perdendo espaço para outras relações de trabalho, entre elas o autônomo. E o que pensou Alain Soupier? Olha, está faltando relação de emprego para todos os trabalhadores, então é necessário criar, na minha concepção, uma via intermediária, tá? que efetivamente não obrigasse o trabalhador a tantas situações como a relação de emprego, mas também não lhe garantiria todos aqueles benefícios. Mas tiraria ele da situação de autônomo, onde ele estava efetivamente à margem de qualquer benefício trabalhista, e colocaria nessa zona intermediária. E por conta desse trabalho, muitos países começaram a instituir o seu contrato de trabalho intermitente. Talvez o mais famoso aí, e que eu vejo a mídia se recorrer muito para efeito de exemplo, seria o contrato de 0 hora britânico. De qualquer forma, a ideia do Soupier era uma ideia expansionista no direito de trabalho. Ele pegaria aquele trabalhador à margem da CLT, ou das normas trabalhistas do país, e traria para esse segmento, para esse contrato intermediário. Então a ideia do autônomo, a ideia do Soupier era trazer o autônomo para essa via intermediária. Obviamente que o oposto é possível que ocorra, e essa é a grande crítica que vem sendo feita a essa figura, a possibilidade das empresas dispensarem trabalhadores e trazer para essa zona intermediária, com perda de direitos. Eu acredito que não seja essa a intenção do legislador reformador, para falar a verdade. Eu acho que a intenção é, sim, você trazer aquele autônomo, aquele trabalhador que tem atividades pontuais para uma determinada empresa, para essa zona intermediária. Tanto acho que porque a própria reforma trabalhista ela trouxe uma quarentena muito incomum, mas, enfim, para assegurar que aqueles trabalhadores que estão fixos na empresa não sejam dispensados e sejam inseridos aí na figura do contrato intermitente. Agora, vamos lá para as características do contrato intermitente. Eu acho que eu não sei vocês, mas a minha visão não me ajuda muito, eu vou ter que me recorrer aqui ao que está escrito aqui no slide para tratar os principais pontos desse contrato. Ele é um trabalho que intercala períodos de prestação de serviço, horas, dias ou mês, e de inatividade. E aqui a gente já tem um enfrentamento com um grande paradigma do direito de trabalho, que é o que nós chamamos de tempo à disposição do empregador. Hoje, você contrata um trabalhador, como regra, pelo menos, com base nas horas que ele vai disponibilizar para aquele trabalho. Eu contrato um trabalhador para 44 horas semanais, para 40 horas semanais, e tenha eu não trabalho pelas 44 horas semanais, ele efetivamente vai receber por aquelas horas semanais. Se não tiver, veja, o risco do negócio é meu. Tá? O que propõe... Aliás, há muito tempo temos outras formas de trabalho, mas essa efetivamente é a regra. O que propôs o legislador foi você fracionar, você só demandar esse trabalhador quando você efetivamente precisar dele.
Com relação à forma como é que se daria o procedimento dessas convocações, enfim, o empregado ele deve ser convocado por meio de comunicação eficaz, aí entre e-mail, WhatsApp e outras formas típicas aí de comunicação, com antecedência de pelo menos 3 dias no início da prestação de serviço, e terá 24 horas de prazo para aceitar ou não essa convocação. A remuneração, e aqui é um critério importante, a remuneração não poderá ser inferior ao valor horário diário do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, e deverá ser acrescida da proporcionalidade das férias, mais 1/3, 13º, DSR e demais adicionais pertinentes. Ou seja, você tem uma questão de isonomia aqui, primeiro, respeito ao salário mínimo, só que ele vai ser fracionado por dia, por hora. Você vai ter uma isonomia. Se houver outros trabalhadores que exercem aquela função na empresa, ele vai precisar, esse valor hora vai precisar se equiparar a desses trabalhadores. E quando do pagamento, aqui uma especificidade curiosa, quando do pagamento, você vai precisar acrescer a esse pagamento a parcela relacionada a férias, a 13º, a DSR, na data avançada para o pagamento. Algo bem incomum, né, para a gente. É incomum para a nossa relação típica, né, do contrato determinado, mas já é aplicada, por exemplo, para avulsos. Tá? Outro ponto, nenhum pagamento é devido durante o período de inatividade. Sob pena de descaracterização do contrato. E nada mais lógico. Né? Obviamente, se eu só vou utilizar quando demandar esse trabalhador, não é crível, não é razoável que você o pague em momentos de inatividade. Se fizer, você vai ter descaracterizado essa relação de trabalho, esse tipo de contrato. Salário maternidade pago pela Previdência Social e auxílio-doença devido pela Previdência a partir do início da incapacidade. Esse foi um ponto importante trazido pela MP, só lembrando, essa lei entrou em vigor no dia 11 e no dia 14 o governo editou uma MP alterando em muito, ou melhor, acrescentando em muito o tratamento para essa figura, que inicialmente só tinha uma linha, a linha A, depois ganhou mais 7. Tá? E esse ponto foi trazido pela medida provisória justamente para trazer alguma segurança. Muitas questões envolvendo o intermitente passavam pela questão da Previdência. Mas vem cá, como é que ele fica? Se ele se acidentar, ele vai receber 15 dias, tem que pagar? Não tem? Se tiver gestante, ele vai ter uma estabilidade que me parece incompatível com esse contrato, não vai? Então, a MP resolveu esses pontos aí de divergência e de interpretação. Outro ponto trazido pela MP, tá? Decorrido o prazo de 1 ano sem convocação pelo empregador, será considerado rescindido o contrato de trabalho intermitente. E havia uma questão antes desse adendo aqui da MP sobre qual é o prazo desse contrato. Não fazia sentido você contratar esses profissionais para dispensá-los. Se você não tinha nenhuma verba rescisória, você pagaria proporcionalmente os dias trabalhados, então vou ter 15, 20 mil trabalhadores contratados por esse regime de trabalho e ficariam eternamente vinculados aos meus cadastros, aos meus registros da empresa. Então, agora, você tem esse instrumento, essa ferramenta que me parece coerente, quer dizer, você contrata esse indivíduo, ele tem a perspectiva, ele tem a esperança de ser chamado para o trabalho, então você cria um ponto aí onde esse trabalhador deve ser chamado. Se não for chamado, você obrigatoriamente tem que rescindir esse contrato, ok? As verbas rescisórias, esse também foi um ponto inserido pela MP, as verbas rescisórias proporcionais aos meses trabalhados. Observando aí, você tem uma redução aqui, um pagamento menor do que se comparado ao trabalhador típico. Tá? 50% do aviso prévio, é o que ele teria jus, ele tem que ser necessariamente indenizado, e 50% da multa de 40% do FGTS, ou seja, você vai pagar 20% da multa do FGTS. E na integralidade as demais verbas trabalhistas. Essas verbas rescisórias vão incidir exclusivamente sobre a hora que você demandou aquele indivíduo, sobre o dia que você demandou esse indivíduo, tá bom? Não é. E se eventualmente, num determinado mês, não houve o trabalho, aquele mês é excluído do cômputo dessa média desses pagamentos, ok? E aí a quarentena atípica, até 31 de dezembro de 2020,
o empregado registrado por meio de contrato de trabalho intermitente demitido não poderá prestar serviço ao mesmo empregador por meio do contrato de trabalho intermitente pelo prazo de 18 meses. Tá? Então, você tem uma situação muito parecida com o terceirizado. Também há essa carência, mas a distinção aqui com relação ao contrato intermitente é que ele coloca uma data, até 31 de dezembro de 2020. Quer dizer, isso quer dizer que a partir de 1º de janeiro de 2021 eu posso dispensar um trabalhador contratado por prazo indeterminado e colocar no regime de contrato de trabalho intermitente? Não me parece, aí vai uma crítica, não me parece muito razoável essa posição, e se isso vier a ocorrer, acredito que você vai ter uma resposta um pouco contundente do judiciário, especialmente se essa alteração se reverter em prejuízo do trabalhador. Tá? Mas, enfim, está aqui colocado essa quarentena. Ele é um contrato que pode ser absorvido por todos os segmentos econômicos, por todos os trabalhadores, à exceção dos aeronautas. Tá? Eu tenho ouvido dizer que porque sem legislação típica, né, não é bem isso. Eles fizeram um efetivo trabalho junto ao Congresso para evitar a inserção desse tipo de contrato nas suas atividades. E o fizeram muito por conta da questão da segurança de voo. Eu digo isso porque nós advogamos para o Sindicato do Aeronauta e acompanhamos um pouco essa saga aí desse sindicato. Aqui, algumas questões aqui que a míngua de jurisprudência, que é sempre um norteador para o advogado e para as empresas do direcionamento que determinados contratos, determinadas soluções jurídicas vão seguir, eu trouxe aqui um enunciado da ANAMAT. Tá? A ANAMAT é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Ele é uma associação muito conservadora, foi uma voz muito ativa na crítica quanto ao projeto, mas que vale, eu acho, pelo menos para referência de como pode ser o segmento aqui, o entendimento da matéria pelos tribunais. Esse evento, que foi a segunda jornada de direito material e processual do trabalho, foi feito em outubro, contou com a participação, naquela ocasião, de 10 ministros do TST, aproximadamente 300 juízes, então eu acho que é uma referência bem válida. Tá? O que diz esse enunciado? Que é ilícita a contratação sob a forma de contrato de trabalho intermitente para o atendimento de demanda permanente, contínua ou regular de trabalho, dentro do volume normal da atividade da empresa. É ilegal a substituição de posto de trabalho regular ou permanente pela contratação sob a forma de contrato de trabalho intermitente. O empregado não pode optar pelo contrato de trabalho intermitente para, sob esse regime jurídico, adotar escala móvel e variável da jornada. E, presente a necessidade de trabalho intermitente, o empregado contratado na forma do artigo 443, parágrafo 3º da CLT tem direito subjetivo à convocação, sendo ilícita sua preterição ou omissão do empregador. Trocando em miúdos aqui, a ideia que está por trás do enunciado é mais ou menos aquela que a gente relatou no início da nossa conversa, do Super Report, sobre a situação, o que o legislador quer ver encampado por essa figura, que seriam efetivamente aqueles que estão à margem de contratações hoje, os autônomos, os freelancers, e não a mão de obra contínua da empresa. Tá? Obviamente, isso tem que ser relativizado. Você efetivamente pode ter um trabalhador numa determinada empresa de telecomunicações, por exemplo, de um contact center. Você pode, numa época de Black Friday, imagino eu, contratar um trabalhador intermitente para aquele dia específico, embora ele vai exercer uma função que é típica da tua empresa. Tá? Então, eu acredito que isso precisa ser relativizado, mas serve como um sinal de que o legislador reformador pode, ou na minha opinião, quis sim, trabalhar com o autônomo, tipo, com o freelancer, e não com a tua mão de obra permanente. Okay? E aqui um ponto de alerta. Aqui. E repito, a gente, até para conseguir trazer um panorama aí do que pode vir a ser a recepção do judiciário com relação a esses contratos, nós socorremos aqui ao Godinho, aqui, ao Maurício Godinho Delgado, que é um dos mais proeminentes ministros do TST, foi uma voz crítica com moderação, pelo menos, com relação à reforma, e ele trouxe uma seguinte questão com relação ao contrato de trabalho intermitente. O que ele ponderou aqui é que, tratando-se, pois, de salário por unidade de obra ou de salário-tarefa, tem um empregado garantido, sem dúvida, o mínimo fixado em lei.
salário mínimo mensal, em periodicidade mensal. É o que assegura a consolidação das leis do trabalho, artigo 78 e parágrafo único da CLT. Veja, eu trouxe para alertar vocês com relação a isso, e eu discordo, com todo respeito, eu discordo completamente da posição do Godinho aqui. Com essa afirmação, ele descaracteriza toda a essência do contrato de trabalho intermitente. Tá? E aí eu vou me socorrer até os dispositivos que ele trouxe para justificar esse entendimento que o trabalhador intermitente tem que ter assegurado o mínimo de trabalho mensal, o mínimo mensal. O que diz o 78? Quando o salário for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa ou peça, veja, são modalidades de contrato que não se enquadram na hipótese do intermitente, será garantida uma remuneração diária nunca inferior ao salário mínimo por dia normal. De qualquer forma, embora não se adeque à questão do contrato intermitente, aqui é uma garantia para que aquele diário não seja inferior ao salário mínimo mensal. Essa solução foi trazida pela lei, foi trazida pela reforma. Ela diz que a hora tem que ser o salário mínimo mensal, ou a hora, com base no salário mínimo mensal, ou do equivalente no profissional que exerce a mesma atividade, aquela questão da isonomia que nós falamos. Então, não me parece essa conclusão que se extrai do artigo 78. E tem o parágrafo único, que também é indicado pelo Godinho. Quando o salário mínimo mensal do empregado, a comissão ou que tenha direito à percentagem for integrado por parte fixa e variável, se-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação. Veja, não estamos falando de um contrato de trabalho que tem parte fixa e variável. Aqui. Nós estamos falando de um trabalhador que vai receber por hora trabalhada. Então, me parece que o Godinho, com todo respeito, não se posicionou acertadamente. Essa é a minha opinião muito particular com relação ao tema. A gente está em tempo? Posso falar? Mais 5 minutos? Ok. Então, vou aproveitar e falar do contrato de trabalho por produtividade, aí, que é uma outra modalidade trazida pela reforma, mas que não disse muito, na verdade. O que disse o artigo 611-A, inciso 9? Diz que a convenção coletiva e acordo, ou seja, você precisa de negociação sindical aqui, tem prevalência sobre a lei, quanto entre outros tantos temas expuserem sobre. E aí tem lá uma breve referência à remuneração por produtividade, tá? Incluídas as gorjetas, percebidos por empregado e remuneração por desempenho individual. Na verdade, isso não é efetivamente uma novidade. O contrato por produtividade já existe. Quando a gente falou lá do intermitente, que nós falamos do tempo à disposição como uma referência forte e regra para você definir a remuneração, nós temos outros tipos, alguns muito incomuns, como, por exemplo, por tarefa, que já está em absoluto desuso. Mas ela já existe, o contrato por produtividade. Nós temos as formas de remuneração do trabalho por unidade de tempo, que considera o tempo gasto na realização do serviço, é o nosso padrão, as tais 44 horas ou 40 horas semanais que nós mencionamos, por unidade de obra, que não considera o tempo, mas o próprio serviço, como o caso do comissionista puro, tá? É aquela situação de recebimento por percentagem ou por comissão. E, por fim, por tarefa, que é uma forma mista desses dois, tá? Que é entre unidade de tempo e obra. Leva em consideração o tempo, mas com a obrigação de produzir um determinado resultado. Está em absoluto desuso, faz tempo que eu não pego nada parecido. Mas o de produtividade está aqui, por unidade de obra. Não considera o tempo, mas o próprio serviço. O comissionista puro, por exemplo. Então, não é nenhuma novidade, mas o que eu tenho visto, o ruído que tem se colocado por trás dessa questão do contrato por produtividade, seria a possibilidade ou não do sindicato negociar um contrato por produtividade que pague menos do que o salário mínimo. Tá? Isso é possível. Olha, eu estou conjecturando aqui, porque a norma não disse nada a respeito disso. Pouco se esclareceu com relação ao contrato por produtividade. Acredito eu que, se o empregador tiver a intenção de fixar um determinado horário para a prestação desse serviço e que ele for transitar entre 40 a 44 horas semanais, desconfio que nós vamos ter resistência do judiciário com relação a essa figura. Já teremos, muito provavelmente, com um contrato intermitente, onde está todo detalhado essa operação, e foi uma inovação processada pelo legislador. Algo como o sindicato não me parece muito interessante se seguisse esse caminho. Por outro lado, e aí
volto à conjectura aqui, se eventualmente esse trabalho, esse contrato por produtividade respeitar o mínimo hora, ou haja alguma métrica que possa assegurar a equivalência ao salário mínimo mensal, pode ser bem-vindo, sim. Pode ser bem-vindo. Mas desconfio que, diante de toda a incerteza que gravita sobre esse tema, está muito cedo, e acho até que os sindicatos não devem se arriscar em modalidades como essa, pelo menos por enquanto até assentar poeira, e que está longe de assentar, né? Vocês sabem que essa medida provisória, que trouxe muitas inovações para a própria lei, ela é provisória, e já recebeu um sem número de emendas, e 28 delas foram da própria ANAMATRA. A ANAMATRA, que é essa associação muito respeitada, mas muito conservadora, e uma crítica da reforma trabalhista, apresentou, através ali de determinados congressistas, 28 emendas. Então, ainda muita poeira, e ainda muita água para passar por baixo dessa ponte. Tá? Eu acho que eu estou no meu tempo, né? Então, já passo para o colega aqui para falar das outras modalidades aqui. Eu agradeço aí, e aqui estaremos à disposição para perguntas aí em seguida. Obrigado, Dr. Marcos Benícios, advogados. Sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. André Luiz para fazer a sua exposição. Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o honroso convite que me foi feito pela Brascom. Claro, muito obrigado. Agradecer a presença do Daniel, do Marcos, meu querido colega de profissão, advogamos, e eu diria uma coisa a vocês, inicialmente. Eu, com essa reforma trabalhista, ao longo de 20 anos como advogado, 19 anos como professor de Direito do Trabalho, com 15 obras escritas nesse segmento, uma das quais, inclusive, minha CLT comentada, eu trouxe aqui hoje para sortear para vocês, uma lembrancinha aí para vocês, eu mudei radicalmente de opinião. É curioso falar a respeito disso, porque uma advogada do meu escritório pegou uma entrevista minha na TV Justiça 18 anos atrás, exatos 18 anos atrás, em que veio o projeto de lei da flexibilização do direito do trabalho, à época, então, pelo ministro Carlos Dornelles, em que eu era radicalmente contra esse projeto de lei. Falava de uma perda de direito de trabalhadores, e ela veio brincando comigo, falando assim, poxa, rapaz, você mudou de opinião, né, doutor? E eu olhei para ela e falei assim, acho que a vida me fez mudar de opinião. Eu, repito, nesses 20 anos de advocacia, de 19 anos dando aula de direito do trabalho, a vida me fez realmente mudar de opinião. Eu, mais do que otimista hoje com relação à reforma trabalhista, eu estou entusiasmado. Porque o que eu vejo hoje nesse país, e não falo aqui como advogado de empresa, não falo mesmo. Eu advogo, é bem verdade, 99% para empresas dentro do meu escritório, somos vizinhos aqui, estou aqui na região da Paulista, com o Paz de Almeida e Garcia Advogados, mas, mais do que isso, falo como um profissional da área, um cara que dedica boa parte do seu tempo ao direito do trabalho. E estava vendo o direito do trabalho absolutamente entristecido. Eu estava verificando que um ramo do direito, onde empregado entra com uma ação, não tem o que perder, porque de fato não tinha antes da reforma. E mais do que isso, uma conotação de que alguma coisa ele leva, para mim, deixou de ser justiça, a justiça do trabalho há muito tempo. E eu realmente fiquei entusiasmado com a reforma trabalhista. Entusiasmado com o que a reforma trabalhista nos trouxe. Agora, me permito o direito de falar, como bem disse o Marcos, que a ANAMATRA, sindicatos, Ministério do Trabalho, não estejam apoiando, principalmente o Ministério Público do Trabalho, a reforma. Ora, doutores, me desculpem, aos colegas que estão me ouvindo, a brutal sinceridade, mas não peco pela falta dela. Uma nova legislação, onde tira poder de sindicato, tira poder de juiz e tira poder do Ministério do Trabalho, é óbvio que essa retirada do poder desses deuses, hoje em dia, vai incomodar. E são pessoas que, hoje em dia, dominam boa parte desse país. Não preciso falar o quanto o sindicato domina esse país, o quanto elege dentro do nosso Congresso Nacional e quanta força tem. Ora, a partir do momento, e não fui eu que disse isso, ministro Marco Aurélio, ao julgar a decisão ano passado no STF sobre a ultratividade nos dissídios trabalhistas, ele fala que as súmulas dentro do Tribunal Superior do Trabalho são feitas no café.
Eu privo da amizade de vários ministros em razão do tempo de aula que acabam muitas vezes em vários cursos de pós-graduação, dividindo com eles. E já, inclusive, de uma maneira informal, falei isso com eles. É verdade. As súmulas no Tribunal Superior do Trabalho são feitas no cafezinho. Isso precisa acabar. Ora, se você falar para vários constituintes que nós temos hoje, com a reforma trabalhista, um artigo 8º da CLT, que no parágrafo 2º fala que súmula não pode revogar texto de lei, ele vai olhar para você e vai falar assim, mas isso não é óbvio? E para quem conhece um pouco do direito do trabalho, sabe que até hoje isso não foi óbvio. Porque, infelizmente, doutores, aqui em São Paulo nós temos mais ou menos 120 varas do trabalho. E me parece que até o dia 11 de novembro nós tínhamos 120 CLTs. Cada juiz faz o que quiser. Não há um protetivismo ao empregado, há uma exacerbação ao protetivismo ao empregado. Não vejo em nenhum momento que essa reforma tira a proteção de empregado. Em nenhum momento. O que eu vejo é que nós não podemos mais analisar as relações de trabalho sob a ótica de que empregado e empregador estão num ringue. Nós precisamos olhar sob a ótica de que os dois estão no mesmo polo desta demanda. Empregador consciente nesse país precisa saber que tem que ter empregado vestindo a camisa da empresa. E empregado precisa no emprego. Então, me desculpe, é muito confortável ir à reforma num país onde 43 milhões de trabalhadores se desenvolvem sob informalidade e nós temos 13 milhões de desempregados. Um país onde o direito do trabalho, a justiça do trabalho e as relações laborais diárias está absolutamente falido. Nós precisávamos de alguma medida. Acho que para as empresas de tecnologia, essa medida cai como uma luva. Se sou eu advogado, falo isso porque já indiquei para 4 clientes deste segmento no meu escritório, inclusive sobre esse tema que o Dr. Marcos acabou de passar para vocês. Doutor, quero fazer o contrato intermitente. O que eu tenho falado para os meus clientes? Segura. Espera um pouquinho. Nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade de sindicatos sobre esse trabalho intermitente. Sem sombra de dúvida, dentre as 125 mudanças, dentro dos 933 artigos que a CLT comporta, eu acho que é o tema mais temeroso. Concordo com eles, com o que o Dr. Marcos falou, concordo em 100%. Sou extremamente favorável, assim como ele se demonstrou, ao contrato. Afinal de contas, vamos resumir, é a formalização do bico. E o que a gente quer é formalizar e não manter informalidades. Mas eu tenho falado para os meus clientes, segura um pouquinho isso aí. Acho que, principalmente nas empresas de TI, que tem clara vantagem com esse tipo de contrato, obviamente, doutores, projetos, trabalhos desenvolvidos por esses segmentos, vocês vão ter absoluta viabilidade desse contrato. Mas eu indicaria para segurar um pouquinho. Diferente, por exemplo, desses outros 2 tipos de contrato que menciono com vocês. Como, por exemplo, o teletrabalho, trazido pela CLT, o home office. Trabalho muito interessante nesse segmento de vocês também. Repito, advogo para 4 empresas de porte nesse segmento e já tenho, inclusive, elaborado contratos nesse sentido para essas referidas empresas. Acho extremamente interessante que vocês tenham empregados que possam desenvolver as suas funções com suas próprias ferramentas de trabalho, dentro das suas respectivas residências ou até mesmo outros locais de trabalho. Lembrando que exclusividade não é, e agora com a medida provisória 808, não pode ser requisito, inclusive, de vínculo de emprego. Ou seja, você proporciona a esse empregado uma condição de trabalho excelente e por isso que eu não consigo ver na reforma nada desfavorável ao empregado. Primeiro, me desculpe, né, doutores? Chega de empresa nesse país ter pavor de contratar empregado como está. Empresa é apavorada por contratar empregado, ninguém contrata. Poxa, quando você chega para um cliente e, primeiro, o cliente olha para você, olha que absurdo nós chegamos no direito do trabalho, doutores. Você chega para um cliente e olha para você e fala assim, doutor, eu quero mandar embora e quero pagar. Você, advogado, é obrigado a olhar para o teu cliente e falar assim, não paga não, espera entrar na Justiça do Trabalho. Porque nós não temos segurança jurídica nenhuma de forma administrativa, 0.
E nós contribuímos com que a Justiça do Trabalho seja campeã de processos no mundo. Porque virou órgão homologatório. Porque você não faz absolutamente nada mais fora, porque você não tem segurança para fazer isso. Essa reforma traz segurança a ambas as partes. Porque não me venha com essa história de perda de direito de empregado se a empresa não contrata. Se as empresas estão indo embora. Pouco tempo atrás, fazendo uma reunião para uma empresa que queria adquirir uma massa falida, que é cliente do meu escritório, 2 semanas atrás, uma grande multinacional coreana dentro do meu escritório me questionou: doutor, mas por que que o ticket deste empregado no Brasil é tão caro se ele ganha tão pouco? Não seria mais natural esperar eu ganhar para depois retribuir isso, do que ter que colocar tudo isso na frente, porque senão eu não ganho? Seria. Pois é, doutor, não me interessa, não vou entrar no Brasil. E é o que a gente tem escutado. As empresas de TI estão exatamente nesse segmento. Um segmento explodindo mundialmente e aqui travado. Absolutamente travado por medo, como todas as outras empresas têm. Ora, você podendo dar uma condição a esse trabalhador no home office, como via de regra vocês chamam, o body system, deste trabalho vinculado à sua casa, eu poderia contratar o Daniel, poderia contratar o Marcos e falar: meu amigo, você trabalha, eu vou te, obviamente, pagar pelo período trabalhado, via de regra, esse salário é mensal, e observa ao menos o salário mínimo ou o piso da categoria, que praticamente todo o setor de TI tem nesse país, e fala: mas alguma coisa impede o Daniel ou o Marcos de ter outro emprego, já que eles vão trabalhar na casa deles? Não. Aonde isso vai prejudicar esses empregados? Fomentar emprego. Como que nós estamos diante de um país em que tem visto que fomentar emprego? Porque a única coisa que é a ideia da nova CLT, a única coisa é produtividade. Como que produtividade pode prejudicar emprego, gente? É confortável demais a situação que está, com o país quebrando, as empresas indo embora, o maior número de recuperações judiciais e massas falidas que nós tivemos em toda a história deste país. É confortável demais falar que a legislação não vai dar certo. Ou chegar ao cúmulo de juízes e ministros do trabalho e falar: não vou aplicar. Aí a gente chega no fim. Eu, quando escuto esse tipo de coisa, eu não gosto nem de desenvolver a conversa, porque a gente chega no fim, sabe? Aí, pô, meu amigo, não me interessa o que você acha, o que você não acha. A lei está lá e eu não te elegi. Então, se aplica àqueles que eu elegi, que colocaram aquilo para você fazer. Então, quando chega nessa história, enunciados da Namatra, já é um troço que me irrita. Vou usar o português correto. É um negócio que já me irrita. Porque eu não me conformo com esse tipo de coisa. A gente vive num país onde o judiciário não cumpre o legislativo parece que não cumpre o judiciário. Não é uma desordem absoluta, que eu espero e estou entusiasmado que a reforma, ao menos, tente o início dos trilhos nisso. Esse home office é perfeito com isso. Dou um outro exemplo para vocês, doutores. A não colocar todo mundo no mesmo pote. A Justiça do Trabalho hoje que eu falo até dia 11 de novembro, mas como é muito recente, estou atualizando ainda mais, ela coloca todos os trabalhadores no mesmo pote. Explico para vocês com um simples exemplo. Tem um funcionário de uma empresa de TI que eu advogo, há 28 anos este funcionário trabalha lá, com um salário de R$92 mil por mês. Não é um salário ruim. Tem gente que se sujeita a esse tipo de coisa. Não seria meu caso. Tem gente. Cada um é cada um, gente. É um absurdo. Fazer o quê? Eu, a doutora, a gente não trabalharia por uma quantia, prefiro ficar em casa. Tá? Home office. O que é isso? Pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, ele se sujeitou. 28 anos. A empresa de TI, uma multinacional, pagou pós-graduação, mestrado, doutorado em Yale, nos Estados Unidos, para este trabalhador. A empresa de TI interrompeu o contrato. Eu só lembro, doutores, porque nem todos que estão nos assistindo aqui são advogados, que a interrupção do contrato é a paralisação desse instrumento para simplificar, com pagamento de salário. Interrompeu esse contrato por 5 anos para esses cursos que a própria empresa pagou fora. Óbvio, a empresa não é tonta. Teve todo o retorno desse trabalhador. Chega para mim:
Há um ano atrás, o vice-presidente da empresa falou assim, doutor, ele está saindo e a gente quer fazer uma câmara arbitral, um contrato de arbitragem para acabar com esse contrato. De fato, fui contra. Vou enviar um e-mail falando que eu sou contra vocês, porque o direito do trabalho, a Constituição só admite arbitragem nos dissídios coletivos e não nos dissídios individuais. Não, doutor, a gente vai fazer sem problema nenhum, ele está há 28 anos aqui, uma história de vida aqui, ele não vai nos dar problema. R$1.200.000 para arredondar, eu não lembro o valor exato, mas por volta R$1.200.000 a rescisão dele. Foi feito numa terça-feira na Câmara Arbitral. Na quinta-feira que vem, esse cara entrou com ação trabalhista. O juiz do trabalho anulou sob a ótica, por favor, peço desculpa a expressão, burra, de que o direito do trabalho individual não admite arbitragem. Existe uma expressão em inglês, doutores, não tem uma tradução específica para o português, mas eles chamam, eu gosto muito dessa expressão, eles chamam de wishful thinking. Denota que quando você lê alguma coisa que está escrita, não se atenha à palavra que aquela pessoa colocou, mas o que levou aquela pessoa a colocar essa palavra lá. É o que a gente poucas vezes esquece nesse país, quando a gente se aprofunda muito no direito e talvez esqueça princípios. Mas eu lembro das aulas do saudoso Miguel Reale, o pai, quando ele falava de fontes formais e materiais do direito, que formam o espírito da lei. Por que o legislador trabalhista ele colocou que só cabe arbitragem em dissídios coletivos e não em dissídios individuais? Porque em dissídios coletivos eu não tenho a hipossuficiência do trabalhador, porque eu tenho o amparo sindical. Em dissídio individual, o empregador pode engolir o empregado lá dentro. Perfeito, eu não discordo disso. Mas um trabalhador com pós-graduação, mestrado e doutorado, um engenheiro eletrônico em Yale, nos Estados Unidos, que ganha R$90.000 por mês, é um hipossuficiente? É a sustentação que eu fiz a semana passada no Tribunal Regional do Trabalho, aqui de São Paulo. Perdi de novo. Não dá para colocar todo mundo no mesmo pote. E a atual legislação difere. Já fiz 4 contratos nesse sentido. Agora, doutores, o artigo 444 da CLT estabelece que aquele que tem diploma de nível superior e ganha acima de 2 tetos da Previdência Social, vamos arredondar que o teto hoje está em torno de 5.500, acima de R$11.000, pode pactuar os seus contratos de trabalho e não de emprego. Trabalho stricto sensu e não de emprego. Ele pode pactuar os seus contratos de trabalho e o que ele assinar vale. Olha o cúmulo que nós chegamos. Nós precisamos de uma legislação para falar que o que ele assine vale. Sabe por quê? Passamos a ter uma conotação que, para caracterizar hoje a nulidade de um contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica, basta que você vincule, vamos resumir, subordinação. Pega os requisitos do artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço ao empregador, sob dependência, subordinado e com salário. Configurei os requisitos do artigo 3º, eu tenho vínculo de emprego. Eu não tenho visto em sentenças, acordos no Tribunal Superior do Trabalho, mas espera um pouquinho. Apesar de você ter subordinação, Daniel, você pactuou esse contrato porque você foi obrigado? Qual é o vício que tem nesse contrato? Ora, doutores, todo contrato deve asseverar inicialmente os princípios da boa-fé que o direito civil rege. Não basta verificar, aliás, uma linha absolutamente tênue, que é a subordinação ou não. Se vocês forem verificar na natureza específica, a própria lei do representante comercial o subordina, porque ela fala que o cara tem que entregar relatório. É óbvio, senão a empresa vai pagar o quê para ele? Então, você vê que a linha é muito tênue. Esse negócio arcaico de criar contestações, e eu sempre falo isso no meu escritório para os meus advogados. Advogado bom de empresa não é aquele advogado que ganha tudo, mas é o advogado que tem defesa para tudo. A empresa não pode ficar descoberta. Você tem que dar suporte para o seu cliente. E esse suporte é um contrato bem feito. Mas não com uma teoria, repito, arcaica de uma mera subordinação. Espera um pouquinho. O que eu tenho juntado muito nas minhas defesas quando há o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego? Olha, eu tenho e-mail do Daniel enviando para o meu cliente, para o reclamado,
pactuando as condições desse contrato. Isto foi um pacto. É muito diferente. E repito, não estou aqui contra fraudes. Até porque o artigo 9º da CLT, que estabelece que todo ato que visa fraudar, impedir ou desvirtuar os preceitos contidos na CLT, continua intacto. Então, se o Daniel entra com uma ação trabalhista amanhã, postulando o seu reconhecimento de vínculo de emprego, e o Daniel, ele chega e fala, olha, eu fui obrigado, coagido a assinar este contrato. Eu estava lá em Brasília quieto, o André me contratou para trabalhar no escritório dele, eu aluguei minha casa em Brasília, aluguei outra aqui em São Paulo, quando eu cheguei lá, ele me deu um contrato de PJ, falou, se não for assim, eu não assino. Opa, aí nós temos uma fraude. Olha, doutores, que o critério seletista disso é muito miúdo. O que precisa ser analisado é a boa-fé nesses contratos. Tenho falado muito, porque, repito, já fiz 4 deles. Deixa eu pegar esse contrato com o seu prestador de serviço PJ, que ganha acima de R$11.000, e colocar esse contrato. Porque tenho uma teoria, está inclusive no meu livro, que eu acabei de lançar sobre a reforma trabalhista, tenho uma teoria de que, ainda que este trabalhador, este PJ, ele não tenha diploma de nível superior, se ele estiver assistido por alguém que tenha, a condição está suprida. Eu enviei isso para o Daniel hipoteticamente, não tem um diploma de nível superior, mas enviou para o Marcos, que é o seu advogado. E nós estamos negociando o contrato do Daniel. Requisito absolutamente suprido. Este contrato tem que ter validade. Como bem disse o Marcos, teremos resistências? Claro. Tudo que tira poder daqueles que até agora só fizeram o que quiseram, teremos resistência. Mas temos que lutar, porque existe, a partir do dia 11 de novembro, um novo mundo no direito do trabalho. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Antes da gente passar para perguntas e respostas, só para relembrar, a gente vai sortear o livro do doutor André no final do evento e o Neto nos agraciou com outros 2 exemplares para sorteio também ao final do evento, correto, né? Então, o pessoal que ficar até aí vai ter a oportunidade de ser brindado com a doutrina. Aproveitar que o espaço aqui não é muito grande, se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, eu levo o microfone, se identifica, e aí 2 minutinhos para cada um para... Para o pessoal ouvir, no contrato intermitente, quando é feita a rescisão? Opa, perguntas no contrato intermitente, quando é feita a rescisão? Quando você não precisar mais desse tipo de contratação. Ou por inatividade, primeiro, foi essa, exato, 1 ano, você automaticamente... Não. Você pode, eventualmente, contratar aquele indivíduo, utilizar ele por determinadas demandas e, a partir do fim daquela demanda, você passa a contar 1 ano para convocá-lo novamente. Se você não convocar, vai ter que efetivamente rescindir esse contrato de trabalho. Mas não é só nessa hipótese. Você pode também ter feito um evento, tivemos as Olimpíadas, eu contratei 50 trabalhadores intermitentes por um determinado período, uma atividade específica, mas não tenho no meu horizonte a menor perspectiva de um evento parecido. Então eu posso interromper essas relações imediatamente também. Eu também posso esperar 1 ano para pagar. Pode. É isso que a lei trouxe. E é justamente para evitar aquela instabilidade que havia, assim, originariamente. Você contratava aquele trabalhador e ele poderia ficar 20 anos sem ser demandado, pelo menos era o que a lei permitia, e sem receber suas verbas rescisórias. Me parece que nesse ponto a medida provisória veio em boa hora para solucionar uma situação que não parecia muito coerente. Respondido? O interessante é que o próprio trabalhador ele pode provocar a sua demissão ao recusar sistematicamente as convocações dele. Esse é um ponto. Vocês estão me ouvindo? Precisa do microfone? Esse é um ponto que perguntarem e repetir a pergunta. pode ser. Só identifica. Pois isso. A pergunta muito pertinente também diz o seguinte: olha, mas o trabalhador ele pode ter o contrato rescindido por reiteradas vezes se negar
atender ou descartar o trabalho que lhe foi solicitado, demandado pelo empregador. E aí tem um ponto muito característico com relação ao contrato intermitente, que, na minha opinião, afasta muitas das críticas que esse contrato tem recebido, que é justamente a possibilidade, sim, de recusar. Eu sou um crítico, por exemplo, da instituição de férias para esse trabalhador, que, para mim, essas férias me parecem mais uma penalidade, um período em que ele não vai poder trabalhar. Quando ele pode efetivamente recusar, isso daria até um certo empoderamento para esse trabalhador. Eu simplesmente não vou trabalhar, não vou receber não vou atender nenhum pedido de trabalho durante esse mês. De ninguém, nenhum dos meus 15 empregadores, porque eu quero descansar. Então, mas de qualquer forma, respondendo a pergunta, há essa peculiaridade. Se ele recusar, ele não pode ser penalizado, justamente para possibilitar que esse trabalhador tenha várias opções de trabalho e vá preenchendo a sua grade conforme for demandado. Respondido? Só gostaria de fazer uma colocação, a pergunta do Luiz Paulo, o questionamento é bem feito, mas se você analisar friamente a medida 808, a MP ela descreve que depois de um ano, o empregado que não for convocado, ele tem direito a isso, não recusa. Se ele continuar sendo convocado, ainda que ele recuse, o contrato fica vigindo. Tá? Pelo menos é o que eu entendo, né? Não seria justo você penalizar o empregador, já que ele está convocando o empregado. Desculpe. Sofrendo na pele, que quando a gente está do outro lado, a gente acha que são injustas com relação ao empregado. Marcos, por favor, você comentou com relação à origem, né, da reforma, que ela já se deu e está em prática na Europa, correto? Como que foi durante esse período todo de adequação e adaptação? Você consegue traçar um paralelo? Todo mundo ouviu aqui a questão? Como é que é o direito, o contrato intermitente que nesses locais... Mais uma questão, se o mercado comum europeu ele adota uma única política ou isso é país a país? País a país. Aí é a primeira questão. Alguns países se deram bem com o modelo, pelo menos foi bem recebido pelo judiciário, como é o britânico, que eu mencionei, o contrato 0 hora. Outros, inclusive a França, inclusive o próprio Alain Supiot, ele foi um crítico da sua própria ideia 10 anos depois, porque na França o que se constatou é que, longe de ter levado aquele profissional que estava à margem, o bico, como o colega colocou bem aqui, o André, ele acabou fazendo o efeito inverso. Ele acabou pegando trabalhadores que estavam naquela zona de proteção completa e jogado para essa zona intermediária. Então, a receptividade foi muito variada. Tá? Pelo que eu pude estudar, muitos voltaram atrás nesse modelo, outros avançaram, como é o caso da Inglaterra. Tá? Então, a percepção foi variada. Com relação à análise pelo judiciário, alguns países, a boa parte deles, têm mais ou menos os mesmos princípios da nossa relação aqui trabalhista, né, do nosso ordenamento jurídico trabalhista, e calculam e aferiram caso a caso, naquela situação onde houve um prejuízo para o trabalhador, aquela situação eventualmente foi anulada nas legislações que permitem essa situação, ou indenizados os trabalhadores daquelas que não permitem a anulação. Tá? Então, foi bem... Bom dia. Com relação à assistência médica, no caso do trabalho intermitente, porque a gente sabe que o VR, o VT, ele vai ser proporcional se ele for chamado para trabalhar. Vamos imaginar que o colaborador ele tenha 15 contratantes. E a nossa convenção coletiva, principalmente na área de TI, ela define que a empresa é obrigada a fornecer a assistência médica. Como fica essa questão da assistência médica? Ou isso vai ser definido depois em acordo coletivo? Porque hoje a lei não trata, né? Como é que eu pago essa assistência médica? Só mais uma pergunta para o doutor André. O que ele estava pleiteando na ação do engenheiro, afinal de contas? Para que eu fui lembrar dessa ação, né? É aquela que... Eu sempre falo isso, o cliente nunca te ama.
Quando você precisa de advogado e médico é porque você tem problema. Se você não resolve o problema, você passa a ser o problema dele. Aí sempre vem aquela frasezinha, mas doutor, você fez tudo certo. Não é? Aquele negócio. Primeiro, desculpe seu nome. Vanessa. A Vanessa, vou começar a responder no final da pergunta dela, depois passo ao Marcos. Vanessa, ele estava postulando a nulidade disso e ele estava, além disso, postulando várias integrações, como, por exemplo, um período de vínculo de emprego que ele, de fato, não teve. Além desse período de vínculo de emprego, várias coisas nas normas coletivas estabelecidas e, durante um bom período, ele estava postulando ainda adicional de transferência e ele tinha um assédio moral que ele postulou, que foi o objeto da rescisão do contrato de trabalho dele, vinculado por este vice-presidente. Ele tinha uma gravação que realmente ficou um pouco comprometida com relação a isso. Agora, me parece, Vanessa, que é óbvio que a partir do momento que você faz um acordo, principalmente com o empregado esclarecido, por isso sempre foi favorável ao PDV agora, né, absolutamente ratificado, não só pela decisão do STF, mas ratificado na atual CLT, quando você faz um acordo, o empregado precisa sopesar as vantagens e as desvantagens que ele vai ter, porque senão isso não é acordo, né? Então, eu calculo que ele deveria ter direito, eu consegui a compensação desse 1.200.000, e eu calculo que ele deveria ter direito, óbvio, a valores maiores, mas foi justamente por isso que teve a Câmara Arbitral, foi justamente por isso que não há coação, que o empregado participou autonomamente da sua vontade nesse sentido. E é justamente esta autonomia de vontade que o direito do trabalho não preserva. Eu não consigo me conformar com esse tipo de coisa. Por isso que eu estou, mais uma vez, entusiasmado com isso. Por favor, doutor. Vamos lá com relação ao plano de saúde, né? Pode passar? Pode, deixa eu falar. Ao que a lei traz é a referência mínima, a referência ao pagamento do salário mínimo. Não coloca essas questões. Então, me parece incompatível você trazer benefícios daquele determinado trabalhador, daqueles trabalhadores que não são intermitentes, para o intermitente. Mas, de toda forma, no artigo 611-A, é regulado, e você meio que antecipou a resposta à pergunta, que é possível você regular o teletrabalho através de convenção coletiva, né? Trabalho intermitente, perdão. Através de uma negociação coletiva. Está lá, entre outras razões, não me lembro o inciso, você pode regular o trabalho intermitente, o contrato de trabalho intermitente por convenção ou acordo coletivo. Então, é uma solução, mas não me parece não me parece que vai ser ajustado dessa forma. Me parece incompatível com um trabalhador que você acione ele uma vez por mês, vai gozar de um benefício, vai ter acesso a isso. Então, eu volto novamente à lei que define como uma garantia mínima a remuneração e não os seus benefícios. A gente pode devagar aqui em soluções, né? Como já foi dada há 20 anos atrás, nós tínhamos a figura do consórcio de empregadores, né? Você tinha vários empregadores para um mesmo trabalhador e aqueles empregadores poderiam, em conjunto, bancar um ou outro benefício. Mas aqui é conjectura, tá? Na prática, a resposta, não, eu não acredito que ele... Não me parece devido para esse trabalhador um plano de saúde se a norma coletiva não previu isso. E a lei prevê exatamente o que precisa ser dado, que é o valor hora equivalente ao mínimo ou à remuneração da categoria, da empresa, enfim. Okay? Agradeço ao doutor André, doutor Marcos pela participação. Convido o Sérgio Sgobi, que vai agora liderar o segundo painel. Obrigado. Muito obrigado.